Olá, primeiros anos A, B, C e D. Gente, estou aqui gravando nossa última aula de história, tá? Que é sobre os nativos brasileiros, né? Sobre os índios. Pessoal, também estou mandando a segunda atividade, tá? Das quais vocês vão estudar. Aquela primeira atividade sobre a África e sobre as civilizações pré-colombianas, e essas atividades aqui sobre os nativos, sobre os índios brasileiros, tá bom? Vamos começar. Pessoal, os índios brasileiros formam hoje um contingente populacional que representa aí cerca de 0,47% da população brasileira, né? De acordo com o último censo de 2010, do IBGE, existe, na realidade, 896.917 nativos no país, né? Sendo que desse total todo, aí, cerca de 60% vivem em terras indígenas, oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Não tão reconhecidas assim, né? A gente vê que ao longo do processo histórico do Brasil, os nativos perderam seus territórios e também seu próprio reconhecimento, infelizmente. Deste número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior população nativa do país, como vocês podem observar nesse mapa da distribuição da população nativa aí no país. Vocês também podem pausar o material para ler, tá certo? Com mais calma. Até porque eu queria adiantar um pouco para não prolongar o vídeo, até porque eu preciso postar esse material para vocês. Então, os nativos no Brasil, de acordo com o IBGE de 2010, existem 305 grupos étnicos, né? Onde existem aí os principais troncos, que é o Macro-G e o Tupi, que a gente vai conhecer aí é, um pouco desses grupos aí, tá? As 10 principais tribos indígenas no Brasil, segundo o ISA, né, que é o Instituto Socioambiental, são esses aqui, ó, Guarani ou Guarani, né? O Ticuná ou Ticuna, o Caigangue, o Macuxi, o Guajajara, Terena, Yanomami, Chavante, Potiguara e o Pataxó. São esses aí os maiores, os que mais se destacam pelo número de habitantes, tá? Então, na cultura nativa, nós temos muito da cultura em nossos hábitos alimentares, no idioma, né? Isso está impregnado na, na, na nossa cultura e também o modo de organização, né, desses povos também faz parte aí da nossa cultura. Línguas indígenas, línguas nativas, atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o IBGE de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos do Tupi e o Macro-G. A oralidade é algo notório nas comunidades nativas, sendo aí que grande parte da cultura é transmitida desta maneira. A organização social nas sociedades, né, dos nativos, de modo geral, os nativos vivem em habitações coletivas, eu já expliquei isso na sala para vocês, né? Vivem de fato em comunidades, moram em ocas, né? Onde justamente essas famílias trabalham. Normalmente existem várias famílias ali, abrigam aí, essas ocas abrigam várias famílias, onde elas trabalham aí umas para as outras, dando o sentido de comunidade, né? Os homens com uma divisão de trabalho diferente das mulheres, claro, né? Os homens ficam encarregados aí da caça, de defender os territórios, de construções, já as mulheres cuidam dos filhos, vão plantar, colher alimentos, vão fazer adornos, enfeites, enfim, tá? A religião, a grosso modo, é panteísta, né? O que é isso? Não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Normalmente eles eventualmente adoram a deuses da natureza, né? E presentes também em objetos. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar os seres ancestrais e também a natureza. O xamã, também chamado de pajé, é responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o terreno, tá? Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material. Os indígenas são grandes produtores artísticos, a gente vê isso na música, na dança, né, na arte plumária, por exemplo, na elaboração de cerâmica, né, e as cores no corpo, as pinturas, enfim. A história dos índios brasileiros estão justamente presentes no período pré-colonial, de 1500 a 1531, né, com a extração do pau-brasil,
onde a gente sabe que os nativos foram os primeiros a serem escravizados, né? Em seguida, quando não deu mais certo, a escravidão nativa continuou, mas com uma frequência menor, tá? Até porque os nativos africanos, os negros africanos começaram a vir para o trabalho nas canas de açúcar, né? Nas lavouras de cana-de-açúcar. Como vocês podem ver aqui nessa pintura, vocês estão vendo aí índios e soldados da província de Curitiba, escoltados aí por prisioneiros nativos, tá? Uma pintura aí de Jean Debré, Jean Baptiste Debré, que foi um dos pintores do período joanino no Brasil. Para quem não sabe o que foi o período joanino, foi justamente o período em que Dom João, pai de Dom Pedro I, chegou ao Brasil, né? Em 1808 até 1821, quando ele volta para Portugal, tá? Essas populações indígenas perderam suas terras e acabaram sofrendo um aniquilamento progressivo. Até porque depois que acabou o intenso processo de escravidão nativa, né? E com a crise da cana-de-açúcar lá por volta do século XVI e XVII, os portugueses passaram a interiorizar o território brasileiro com as chamadas bandeiras. Essas bandeiras tinham o objetivo de capturar indígenas para escravizá-los e também buscar ouro, tá? E metais preciosos. A sociedade indígena, na época colonial, a gente acabou de explicar sobre isso, né? O trabalho era primitivo e era dividido por sexo, né? As mulheres tinham um papel diferente dos homens, né? Elas cozinhavam, plantavam milho, feijão, mandioca, cará, batata doce, abóbora e também o fumo, né? Que popularmente é chamado da produção de tabaco. Os homens caçavam, pescavam, construíam tabas, guerreavam e preparavam o solo aí para a lavoura. A alimentação obtida na caça, na pesca, na coleta e na lavoura era dividida entre todos. Os índios moravam em ocas, onde dormiam em redes e esteiras. As ocas eram construídas de sapê ou de palmeira. Eram distribuídas em volta de um grande círculo, onde os índios faziam suas refeições e seus rituais religiosos. Mais uma imagem de Debré, uma família de um chefe indígena preparando-se aí para um festival, tá? Vocês também podem pausar, pessoal, o material para ler com mais calma. O conjunto de ocas formava a aldeia ou a taba, tá? As tabas. Essas tabas formavam uma tribo e um conjunto de tribos formavam uma nação. Os índios adoravam vários deuses, admitiam uma trindade superior composta por Guaraci, o sol, Jaci, a lua, e Perudá, ou Rodá, que era o deus do amor. O chefe religioso da aldeia era o pajé, que possuía poderes mágicos, né? Uma pessoa que estava ligada com a religião. Adoravam as forças da natureza, como o vento, chuva, o relâmpago, o trovão, e tinham medo dos maus espíritos. Um desses maus espíritos, por exemplo, era o Jurupari, que provocava pesadelos e apertava a garganta das crianças à noite. O casamento era monogâmico, embora os chefes tivessem tantas esposas quanto pudessem sustentar, pois o número de esposas era fator de prestígio em algumas aldeias. Quando um jovem desejava casar com uma moça de outro grupo, trabalhava para o seu futuro sogro por algum tempo aí. Para os carajás, era considerado apto para o casamento o jovem que carregasse um tronco de madeira pesadíssimo. E entre os curinas, os noivos tinham que suportar uma surra de chicote. A antropofagia entre os índios. Pessoal, isso não era. A antropofagia era justamente a questão de alguns índios, alguns nativos, né, comerem a carne de outros grupos, né? Mas na realidade isso aí não acontecia com todas as tribos indígenas do Brasil, não. Eram algumas que acreditavam que comendo ali, se alimentando da carne do indivíduo, iria adquirir as virtudes, né, dos seus, dos seus, dos seus antepassados, dos guerreiros, dos religiosos, enfim. Tá? As nações indígenas na época colonial, vocês podem ver aqui ó, os povos distribuídos neste mapa, como o Tupi, Guarani e o G, era uma grande massa populacional de nativos distribuídos no território brasileiro. E, por fim, a herança cultural dos índios, né? Nós temos várias heranças desses povos aí que a gente pratica até hoje. Por exemplo, o uso da rede para dormir. Eu particularmente gosto de rede, né? A utilização do milho, da mandioca, do guaraná e de outros frutos nativos, né? O emprego de várias ervas medicinais,
a técnica de fabricação de canoas, de objetos de barro, de palha, né, de cipó, cestos de palha e tal. O uso de queimada das roças antes de fazer um novo plantio. Então, tudo isso faz parte aí da cultura que nós herdamos dos nativos, como o próprio idioma, a própria linguagem, né? Várias palavras que nós falamos hoje vêm justamente aí das tribos indígenas, tá? Como, por exemplo, o beiju, a tapioca, a pamonha, que são alimentos e também palavras que nós herdamos também desses povos. Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Foi rápido, mas vocês têm o poder aí de pausar a aula. Eu estou enviando também junto com ela a atividade, a segunda atividade, tá? Já está respondida para que vocês imprimam e deixem no caderno para que na próxima semana eu possa dar o visto. Pessoal, observem um detalhe. Vocês vão ter que estudar para a avaliação de segunda, né, dia 5, as duas atividades que eu enviei, tá certo? Um abraço e bons estudos para vocês. Valeu!